é cada um de vocês. Mas é uma pessoa que aprende muito, em história especificamente, e que de um tempo para cá tem se superado de uma forma muito bonita, que é a Maria Fernanda. É impressionante como que como a Maria Fernanda amadureceu. Eu estou falando da perspectiva de professor de história, como eu estou vendo, né? Não sei, eu não posso falar pelos outros, eu posso falar pelo que eu estou vendo. Como que amadureceu em termos de responsabilidade, de assertividade, está sempre mesmo com todas as questões, né? Todas as questões, as dificuldades pessoais, ela está sempre com a cara boa, sempre, faz questão de falar bom dia, boa tarde, quando a gente estava tendo aula presencial, né? Toda vez que eu entrava, bom dia, Dimar, bom dia, enfim, tchau, tchau, enfim. E aí, isso é uma peculiaridade, inclusive, de todos vocês. De uma forma geral, vocês são muito atenciosos, pelo menos comigo, assim, eu sinto uma acolhida muito bacana, e assim, de coração. Eu falei para vocês, sem demagogia alguma, eu fiquei encantado mesmo estou encantado com a qualidade do trabalho de vocês. Quando a gente se organiza, quando a gente combina, e vocês topam um projeto, vocês desenvolvem e desenvolvem um negócio. De Enem, de vestibular, vocês já estão preparados cada vez mais. Os desafios virão para vocês, mas eu estou nus aqui, eu estou vendo diante dos meus olhos, que é a história que é muito tido, não sei se vocês gostam comparar com a segunda série também, que tem a mesma plante como vocês se colocam de forma séria diante das coisas. E assim, o que talvez, e aí é uma opinião totalmente, talvez as pessoas, as outras contaram algumas dificuldades em relação à turma, mas não consigo entender o modo que gritasse, que pulasse, absolutamente não. Cada um tem a idade. E vocês, se vocês se colocam eu acho ótimo, na verdade, de uma forma muito serena, muito tranquila, muito em paz, muito de boa. E isso para mim é uma alegria. Toda vez que chega a aula, a segunda série com vocês, eu fico na felicidade. Tem aluno que já tem aula comigo já, né? Então, tá tudo ótimo. Fernanda, gente, eu adivinhei, tá vendo? Olha só, aconteceu uma coisa na aula da segunda série que eu falo agora, muito, muito, olha só, eu estava entrando 2 minutos depois, começou, aí a galera estava vindo da aula de química. E aí, quando eu cheguei na aula, a galera, a Raíssa falou os segredos da humanidade. Aí daqui a pouco a Raíssa falou assim, Edmar, tá travando nossa, muito. sabe, fúrio, não sei das quantas, tá atuando, tá, me atrapalha a tecnologia. Ah, tá travando? Ah, peraí, então, você está gravando, só um minuto. Então, me dá um minutinho, tá? Vamos ver agora. Vamos ver se melhora, filho. Por favor. Começou a travar. Eu estava no auge aqui da minha história, contando, e aí o negócio travou. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Agora tá Agora dando. Dá um delay. melhorou, agora tá dando pra ouvir.
Ah, tá. Eu contando a história aqui, mó empolgado, e aí vocês ouvindo só o robozinho falando, né? Enfim. Maria Fernanda, parabéns, viu? Muitos anos de vida, muita saúde. Você está fazendo quantos anos, Maria Fernanda? 18? Ou 18, né? Deve ser 18, não deve ser 17, não. É 18, está fazendo 18 anos. Olha só, agora já pode tirar a carteira, já virou adulta agora, gente. Agora tem que convencer os pais, né, de que está adulta. Porque os pais acham que a gente é sempre criança. Minha mãe me chama de menina até hoje. Eu acho ótimo, na verdade, quando alguém me chama de menino. Mas, enfim. Deixa essas bobagens pra lá. Vamos voltar aqui à nossa aula, que é mais importante. Deixa eu ver aqui quem que precisa. Quem é a apresentação? Vocês estão aí com a lista? Oi, Edmar, acho que sou eu agora, Guerra do Vietnã. Isso. É que a gente está dando um rolê lá na Ásia, né? A gente começou com a Revolução Chinesa, depois Guerra da Coreia e agora a Guerra do Vietnã. Ótimo. Então manda bala, senhor Gabriel Araújo. Eu Tá, eu vou travei de compartilhar novo? a tela aqui. Pode falar, Beatriz. Enquanto o Gabriel está compartilhando a tela, a conexão minha começou a piorar. Eu não vou conseguir apresentar. Não? Eu tô morrendo de dor. Tipo assim, eu não tô conseguindo ficar nem parada. Então, beleza, beleza. Aí você apresenta amanhã, pode ser? Ô, Edmar, tá Pode. aparecendo aí a tela? Apareceu, Gabriel. Tá. E tirou o É quadradinho um que estava aqui PDF, né, antes? Gabriel? É um PDF. O meu computador tá sem PowerPoint, aí eu fiz no PDF. Tem problema? Não, tá aparecendo, Gabriel, a sua. Travou pra mim. O Gabriel tá. Pera aí, ô Edmar, travou pra mim. Eu... O PDF travou para você? Não, Então travou o que você falou. descompartilha de novo. Isso é. Tá, não. Então sai do baile aí, tá tudo ótimo para mim. Tá, então, tá, vou começar. Primeiramente, bom dia a todos, né? Bom dia, E, buenos dias. então, Guerra do Vietnã foi um conflito que ocorreu durante o período da Guerra Fria e que ocorreu de 1955 a 1975 no território do Vietnã. Os antecedentes dele foram uma guerra contra a França, que o Vietnã ganhou, e por causa dessa guerra ele foi dividido no Vietnã do Sul e no Vietnã do Norte, sendo que o Vietnã do Sul era capitalista e o Vietnã do Norte era comunista, né? Influenciado pela União Soviética. Aí teve, né, por causa da Guerra Fria, os Estados Unidos, comando do bloco capitalista, queria dominar o território todo e influenciar todo o território a ser capitalista, né? Aí aconteceu um ataque na base militar dos Estados Unidos no Vietnã do Sul, que foi o que deu início ao conflito lá no Vietnã mesmo. Que acho que é o que está falando nesse slide aqui. Desculpa. Aí, a Guerra do Vietnã foi dividida em algumas fases, assim. Que a primeira foi que os Estados Unidos apoiaram o Vietnã do Sul só com armas, e depois apoiaram o Vietnã com pessoas mesmo, né, com o próprio exército. O problema é que quando eles apoiaram com o exército dos Estados Unidos não estava tão preparado, porque o clima lá é muito diferente, eles têm muitas florestas, e o exército do Vietnã do Norte contava com o apoio dos Vietcongs, né, que eram guerrilheiros que se davam muito bem no território, o que dificultou muito para os Estados Unidos. Aí, ao mesmo tempo que isso acontecia,
lá nos Estados Unidos estava tendo um movimento da contracultura, né? Um movimento hippie, que eu não vou entrar em específico, porque eu acho que é o tema de outro trabalho, que aí eles começaram a protestar contra o envio de soldados para a Guerra do Vietnã. Porque, igual eu falei no início, durou 20 anos, né? E estava morrendo muito americano lá. E voltando muita gente machucada, e os Estados Unidos estavam perdendo muita gente. Aí o que que aconteceu? Por causa dessa pressão popular nos Estados Unidos e por causa de muitas perdas no território do Vietnã, os Estados Unidos acabou sendo derrotado, entre aspas, que foi por causa que aconteceu o cessar-fogo, né, entre o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. E aconteceu também, os Estados Unidos teve várias derrotas e a falta de apoio popular também. Aí as consequências desse conflito foi que o Vietnã... Ah, peraí que tem que passar o slide, desculpa. Aí as consequências do conflito é que o Vietnã se tornou um país socialista depois do Acordo de Paris, que unia, né, o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte. Os Estados Unidos foram desmoralizados na Guerra Fria, foi uma perda muito importante muito importante para a história, né, para o jeito que a Guerra Fria se encaminhou depois disso. E aí basicamente foi isso. Eu esqueci de falar, mas uma pessoa muito importante que apoiou muito o Vietnã do Norte a ganhar do Vietnã do Sul foi o Ho Chi Minh, né? Inclusive a capital do Vietnã do Sul, depois que eles se unificaram, também a cidade foi chamada de Ho Chi Minh. E aí agora eu vou falar um pouco da atualidade que eu separei por fora, eu não coloquei nos slides, que é o... Ai, peraí que saiu. Tá. Que é como está o Vietnã hoje em dia, né? E hoje em dia o Vietnã continua sendo um país assim com viés socialista. Eles têm um partido único que é de orientação comunista, mais uma assembleia que lidera o país assim. O IDH do Vietnã é de 0,694, que é considerado um IDH médio. Isso a informação é de 2018, não sei se mudou agora para 2020. Em 1990, eles tiveram uma abertura da economia, parecido com o que aconteceu na China, e também eles integraram os tigres asiáticos, que foi muito importante para a economia do país. E eu acho que basicamente é isso. Vocês viram a questão do Vietnã, como é que ele respondeu à pandemia? Eles fecharam o país e tiveram pouquíssimos casos lá, pouquíssimos casos. Que assim, serviu de, enfim, mas é porque eles, enfim, fecharam o país e aí tentaram atuar de uma forma bastante assertiva e aí conseguiram manter a epidemia sob controle, enfim, né? Não sei como é que está agora. Mas o Vietnã é isso. O Vietnã foi uma grande pedra no sapato dos Estados Unidos. E os Estados Unidos tentaram explicar essa guerra das mais diversas formas. Foi uma das guerras mais emblemáticas da Guerra Fria, porque colocou, pela primeira vez assim, eu acho que a conexão agora vai ficar boa. Eu estava com medo de ficar falando e a minha conexão se deteriorar. Mas basicamente é o seguinte, na Guerra Fria, você tem um combate, né, entre os mundos uma disputa ideológica, mas sobretudo também uma disputa por hegemonia, uma disputa por armamento, e colocar a prova na Guerra da Coreia como exemplo, na Guerra do Vietnã também. Mas só que não na Guerra do Vietnã especificamente, você tem a atuação direta dos soldados americanos dentro do território vietnamita. E os vietnamitas, de uma forma geral, conseguiram vencer os americanos utilizando táticas de guerrilha, como o Gabriel falou. E essas táticas de guerrilha as mais rudimentares que você possa imaginar. Tipo assim, um cara ficava
lá escondido no meio da floresta, lá pega um piloto do e aí o cara acabava caindo de soldados. Os caras ficavam escondidos no meio do mar, enfim. Oi, Edmar. Mas Oi, aí Edmar. depois da Guerra do Vietnã, em que basicamente... Travei não, né? Travei? Não, é que Oi. antes de você continuar, eu só queria fazer uma recomendação, até pelo motivo pelo qual eu escolhi a Guerra do Vietnã. É um filme muito bom chamado Forrest Gump, que boa parte dele é da Guerra do Vietnã, é no mesmo período e mostra muito da guerra, assim. Então, quem estiver mais interessado, eu recomendo esse filme. Qual filme, Gabriel? Acabei perdendo aqui rapidinho, né? É Forrest Gump, professor. Gabriel, qual que foi? Forrest Gump. Ah, tá, Forrest Gump. Tá. Beleza. O meu tá dando umas travadinhas aqui. E aí. O meu negócio tá dando umas travadinhas aqui. E aí, enfim, eu pensei que a conexão tinha voltado. Mas eu estava dizendo, pessoal, que depois eles tentam explicar o Vietnã, por exemplo, com as questões de o Rambo. O Rambo é uma tentativa de explicar e justificar por que os americanos foram derrotados, pintando os vietnamitas como demoníacos, enfim. Mas é isso. Mas no final das contas, o Vietnã permanece como antes, socialista, fazendo aberturas comerciais, aberturas para o mercado. E os Estados Unidos perderam lá dezenas de milhares de pessoas. Aliás, tem um filme muito interessante também, chama-se Gangsta Americano, mostrando como que alguns soldados, alguns membros do exército, se aproveitaram da situação da guerra do Vietnã para abrir um mercado de tráfico de drogas internacional. E aí eles traziam o ópio, traziam outras drogas em caixões de soldados mortos. Começaram a praticar o tráfico trazendo, ao invés, traziam as urnas, e eu não estou falando assim, urnas substitutas, não. Dentro das urnas, com os corpos, eles preenchiam os vazios com droga. Enfim, eu estava resolvendo um problema aqui que estavam chamando aqui na minha casa. Bem, moçada, desculpa aí, mais uma vez. Seguinte, agora, então, como a Beatriz não pode apresentar, segundo a minha ordem aqui, nós teríamos a apresentação do Gabriel Willerman. Gabriel, você está pronto para apresentar? Gabriel Willerman. Ele está aqui, deixa eu ver se ele está aqui. Ele não está aqui, ou está? O Gabriel não está. Edmar, eu apresento então, só na ordem. Oi, Edmar, o Gabriel pediu desculpa, é que ele teve uma emergência, ele teve que ir correndo. Eu não lembro, ele não explicou muito bem, mas ele falou que amanhã a próxima aula ele apresenta sem falta. Tá, então deixa a Duda apresentar, que aí o tema dela, os direitos civis, ela tá doida para apresentar esse tema. Eu amo. Então, Pode compartilhar? Eu posso, deixa eu Não, baixar. eu compartilho aqui, pode deixar. Ah, tá. Eita, tá compartilhando? Peraí. Tá. Ah, não, Duda. Ainda não. Como é que faz isso? Eu vou mostrar para você aqui, ó. Ah, pode compartilhar então. Não, então, peraí, não, achei. Não consegui não. Peraí, então deixa eu entrar aqui. Terceira série. O engraçado é que a conexão tá boa. Os sites estão entrando rapidinho, mas a velocidade de transmissão não tá boa. Grandes temas do século XX, terceira série, de todos os envios. Cadê? Maria Eduardo está aqui. Não. Ó, eu clicando na coisa. Os direitos civis nos Estados Unidos. Ó, a velocidade que o negócio está baixando, impressionante. Já está aqui abrindo. Cadê? Maria Eduardo. Está aqui. Desconectar. Não. Ó, a velocidade que o negócio está baixando, impressionante. Já está aqui abrindo. 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 Já está aqui abri
Na manhã de hoje aconteceu tudo aqui em casa. Meus meninos pediram para eu comprar um cachorrinho, aí eu comprei um cachorrinho para eles, aí o cachorrinho só fica chorando, aí o cachorrinho, eu tive que fazer uma live com o cachorrinho no colo, e aí o cara bateu aqui agora para atender, para fazer entrega, enfim, hoje tá osso, viu, professor? Hoje tá osso, professor. Quando aparecer aí, pode começar, Duda. Então, eu vou falar dos direitos civis nos Estados Unidos. Pode passar. A 13ª emenda aboliu a escravidão oficialmente no país, mas a servidão involuntária ainda existia como punição por crime. E como o Sul ele é extremamente racista e dependia dos negros no sistema de plantation, que era basicamente onde havia a produção dos lucros mesmo dos estados sulistas. E aí diversas condutas dos negros eram criminalizadas. E houve o aprisionamento em massa nessa época. E a mídia contribuía para a criminalização desse negro. Pode passar, Edmar. Então, O Nascimento de uma Nação é o filme em que Gus, que é o personagem principal, ele era um negro e ele era, na verdade, um branco, né, pintado, e ele era visto como agressivo e sexualmente agressivo às mulheres brancas. E a Ku Klux Klan, ele era representada como um herói. Pode passar, Edmar. A Ku Klux Klan, eles eram um grupo que foi formado no final da Guerra Civil, e a clã, como ela também era chamada, era agressiva, perseguia e assassinava os negros por todo o país. E também havia essa perseguição nos restaurantes e nos templos religiosos. Pode passar, Edmar. Então, o federalismo, que é a política estadunidense, dava liberdade e autonomia para os estados criarem suas próprias leis. E o Sul adotou uma lei chamada Jim Crow, não sei se é assim que fala, que oficializou a segregação racial. Ou seja, os negros eles não podiam frequentar os mesmos locais, havia separação nos serviços públicos, como as escolas, os transportes e os hospitais. E também havia a proibição de casamentos interraciais. Pode passar. Então, Jim Crow foi um personagem que também era muito caricato. E no clipe do Gambino, This is America, ele faz referência a esse personagem e também às leis segregacionistas. Aí nas imagens a gente percebe como era realmente tudo separado, desde ônibus e tudo, até bebedouro. Pode passar, Edmar. Estrelas Além do Tempo é um filme que eu gosto muito, que fala sobre mulheres matemáticas que trabalhavam para a NASA, e uma delas foi convidada para participar diretamente de um lançamento de um foguete na Guerra Fria. E ela tinha que ir para um ambiente dominado principalmente por brancos e por homens. E quando ela chegou pela primeira vez nessa sala, ela foi tratada como empregada e também ela tinha que andar 1,6 quilômetros para poder ir no banheiro, por causa dessas leis segregacionistas. E fica muito evidente isso ao longo do filme. A luta de classe
racial e também de machismo nesse ambiente que era dominado por homens. Pode passar, Edmar. Então, devido às leis segregacionistas, o encarceramento em massa e os atos da Ku Klux Klan deu início aos protestos. Rosa Parks era uma negra costureira que ela se recusou a levantar no ônibus, que as leis determinavam, se um homem chegasse e branco chegasse, uma mulher negra tinha que levantar. E isso deu início a vários protestos em todo o país. E também houve boicote a esse transporte público, que quase levou à falência. E nesses protestos aconteceu no país inteiro e também reivindicavam acesso à educação, a maioria deles, nas escolas e universidades dos brancos. Pode passar, Edmar. Houve, então, a Marcha de Washington, levou quase mais ou menos 250 mil pessoas até a capital, em Washington, e vieram de todos os cantos da nação. E havia participação não só de negros, mas também de brancos que apoiavam a causa. Luther King fez o seu famoso discurso, que é I Have a Dream, que é muito bonito, por sinal, e ele lembrou que o negro ele ainda não era considerado um cidadão livre, por mais que na 13ª emenda isso fosse determinado. Não havia efetivação dela. E também havia a luta pela garantia da Constituição, que eram os direitos à vida, à liberdade e à felicidade. E também ele respondeu os movimentos que eram radicais, que eram de Malcolm X e da Pantera Negra, e ele disse que o ódio não ia fazer essa liberdade acontecer. Pode passar. Malcolm X chamou toda essa marcha de Farsa de Washington porque foram negros burgueses ao movimento, ou seja, negros que eram ricos. E ele não aceitava isso. E no período da tarde, John Kennedy, que era o presidente, recebeu as lideranças e falou que apoiava a pauta. Mas não foi ele que colocou no Congresso a pauta, porque menos de 3 meses depois ele faleceu. Assassinado. No Texas. E aí eu vou falar um pouco da vida de Luther King e Malcolm X, que eram um dos principais líderes do movimento negro nos Estados Unidos. Existem muito mais, com a Pantera Negra, mas aí ia ficar muito grande o meu trabalho, e eu já estou correndo para dar tempo de falar tudo. Luther King, ele foi um pastor, um principal líder negro na luta. Ele era ativista político e reivindicava salário, posto de trabalho maior e digno para a população negra. Ele defendeu o direito das mulheres e foi contra a Guerra do Vietnã. Ele pregava a não violência e o amor ao próximo. E ele usava os ideais cristãos. Ele também se inspirava em Mahatma Gandhi, e ele foi o homem mais jovem a receber o Prêmio Nobel da Paz. Ele também, como eu falei, encontrou resistência nos grupos mais radicais, que eram os Panteras Negras e o Malcolm X. E ele foi morto 4 de abril, quando se preparava para uma marcha civil. Pode passar, Edmar. Malcolm X foi também um dos militantes da luta contra o racismo, e a vida dele foi um pouco mais complicada do que do Luther King. Quando ele era pequeno, ele perdeu o pai assassinado, a sua casa foi incendiada pelo Ku Klux Klan,
E também a mãe dele foi internada num hospício. Na adolescência, ele foi preso várias vezes por causa de roubo, e na cadeia ele se converteu ao islamismo e aderiu à nação islã, que defendia a superioridade negra. No início, ele não acreditava que podia ter igualdade racial, integração dos negros na sociedade branca, e defendia esse separatismo. E é isso. E ele acreditava na violência, na questão da autoproteção. Mas quando ele viajou para Meca, quando ele retornou, ele mudou as suas ideias e, tipo assim, não acreditava tanto mais no separatismo negro. E depois dessas tensões dos antigos seguidores dele, que acreditavam, né, nessa superioridade negra, ele acabou morrendo, assassinado durante um comício em Nova York. Pode passar, Edmar. Luther King é o de cima e Malcolm X é o de baixo. Pode passar. E agora eu vou falar de um tema meio polêmico, tenso, que o fim da Jim Crow aconteceu um pouco antes do Luther King morrer. No entanto, a população negra ainda é a maior parte da população carcerária nos Estados Unidos. 40% da população carcerária é formada por negros, mas apenas 12% da população do país é negra, ou seja, são números discrepantes. E na década de 70 iniciou uma guerra às drogas pelo Nixon, eu não sei se é assim que fala, para recrutar democratas do sul para o lado republicano. Em 81, Reagan começou mesmo essa guerra às drogas, e ele dizia que as drogas eram tão perigosas quanto o terrorismo. E para traficantes de crack, que eram da periferia, por ser mais barato, as penas eram maiores. E mais brandas para quem usava cocaína, que eram os bairros mais ricos. Pode passar, Edmar. Na era Bill Clinton, houve uma prisão perpétua para os condenados pelo terceiro crime grave, ou seja, se a pessoa era presa 3 vezes, ela basicamente ficava na prisão perpétua. Em 94, houve esse trem aí que eu não sei falar, que era a militarização da guerra às drogas. Ou seja, tinha leis como não ceda terreno, que permitia assassinato em perseguição de suspeitos de crime. Ou seja, todo negro era suspeito de crime, basicamente eles morriam nessas perseguições. E era isso, né? Tá aí até hoje. Na verdade, isso existia e existe bastante no Brasil, mas depois eu vou falar disso. Eu pensei que tinha. Eu falei assim, nossa, a Duda vai falar mais coisas pesadas. Mas, enfim, não, foi ótimo, na verdade. Foi tudo tranquilo, foi tudo de boa. Bem de boa, aliás. Olha só, moçada, o que acontece? No século XIX, minha conexão tá boa. Eu não vou abrir a câmera, não, para não atrapalhar a conexão. Mas no século XIX, o que acontece? Há uma organização da política sanitária do Rio de Janeiro. Só que desde ali, meados de 1850, há uma proliferação de cortiços no Rio de Janeiro, em que a grande maioria da população que morava nesses cortiços era negra, de ex-escravos, pessoas pobres, enfim. E aí, no finalzinho do século XIX, a galera começa a limpar, né? Começa a limpar, a palavra limpar não é o verbo que eu, Edmar, estou utilizando. Limpar era o verbo que eles utilizavam na época, eles queriam limpar mesmo. Limpar significa tirar todos os elementos nocivos à civilização. O que é limpar todos os elementos nocivos? Tirar pobre da cidade.
colocar nos morros, colocar nas favelas, enfim. Então eles começam a desmantelar todos os cortiços e colocam na lei que a existência de elemento que possa obstaculizar o desenvolvimento, esses elementos têm que ser presos, têm que ser encarcerados. Então, no Brasil, há uma política, há uma lei local, isso no finalzinho do século XIX, no Rio de Janeiro, em que previa que só pelo fato do cara existir, por ser pobre e negro, só por ele existir, ele já é um elemento que impede o desenvolvimento da cidade. Ou seja, ele tem que ser preso porque ele existe. E aí, claro que essa foi uma lei radical, mas depois ela serviu como base e fundamento cultural para se eliminar ou para se pensar que alguns elementos da sociedade brasileira não são bem-vindos para o desenvolvimento econômico. Ou seja, eles têm que ser eliminados. Aí fala, nossa, que absurdo. Mas se você vê a prática estrutural do Estado, você percebe que, no final das contas, há ações, há práticas no final das contas, esse sujeito aqui serve, esse sujeito aqui não serve. Então, há uma condescendência muito grande em relação a determinadas atitudes tomadas por pessoas de determinadas classes, e é totalmente contrário a atitude da mesma autoridade policial, judicial, em relação a outras pessoas de outras classes, de outros bairros, de outros, enfim, camadas sociais. Então, perceba que é toda uma organização estrutural que vai, pouco a pouco, minando a capacidade das pessoas existirem. E isso é muito claro nos Estados Unidos, porque foi deliberado nos Estados Unidos, e por ter sido deliberado, por muito tempo a gente acreditou que o racismo, por exemplo, no Brasil era menor ou era mais disfarçado. Mas vamos pegar duas coisas que a gente está analisando aqui. A questão dos direitos civis nos Estados Unidos. Foi uma baita manifestação, gigantesca manifestação, como as que estão acontecendo agora. Na verdade, as manifestações agora pela morte do George Floyd, elas se parecem muito com as manifestações do Luther King, na década de 60. Então, embora nos Estados Unidos tenha sido uma coisa deliberada, porque existiam leis específicas, assim, deliberadas e práticas contundentes de segregação racial, embora no Brasil não existisse, já a partir da proclamação da República, essas leis não existiam mais. Mas, ao mesmo tempo, você tem práticas estruturais do Estado contra determinadas populações que, no final das contas, dão o mesmo resultado, que é o que? A eliminação de determinados grupos. Você tem quase 1 milhão de pessoas presas nos Estados Unidos, talvez até mais, quer dizer, agora eu não sei mais de cabeça o número, mas majoritariamente de negros. E os negros não compõem, sei lá, 20% da população norte-americana. E no Brasil, com o caso que a gente estava estudando, a questão por exemplo, a Guerra de Canudos. Na Guerra de Canudos, eles mataram quase 30 mil pessoas. Mataram mesmo, não deram nem a chance, ou nem negociaram, nem propuseram para eles a permanência da vida deles. Em nenhum momento o Estado optou ou cogitou a possibilidade de que ali se tornasse uma cidade. Negociar, não houve negociação. Sempre uma imposição de um Estado claudicante, um Estado que nem sabia para onde ia, que era o Estado republicano da Primeira República. Ele não sabia para onde ir. E muitas das atitudes que o Estado tomou na Primeira República, principalmente em relação às revoltas que aconteciam, era para a eliminação dos sujeitos. Por exemplo, quando houve a revolta da vacina. A revolta da vacina também estava ali para eliminar o sujeito, a existência do sujeito. E aí joga ele lá para trás. E a revolta da vacina, ela tem a ver totalmente, tem uma relação direta com a Guerra de Canudos pelo seguinte, já que eu comecei a entusiasmar aqui, deixa eu falar esse raciocínio. O que acontece? Depois da Guerra de Canudos, os soldados que haviam lutado lá saíram principalmente da região do Rio de Janeiro. E por que saíram de lá? Porque o Rio de Janeiro era a sede do governo republicano, né? Bem, então os soldados foram lá para o sertão da Bahia, lutaram lá contra aqueles miseráveis, aqueles sertanejos miseráveis que estavam lá na situação lá de Canudos, venceram, destruíram uma chacina e voltaram para o Rio de Janeiro.
Quando voltaram para o Rio de Janeiro, se deram conta de que a promessa de que eles ganhariam terra para morar, casa para morar, não foi realizada. O governo, a cidade, o governo municipal, estadual e a presidência escolheram terrenos em morros onde eles deveriam morar. E aqueles que permaneceram ali no centro permaneceram em situação bastante difícil, bastante sem saneamento básico, enfim. Portanto, uma parte da população que serviu como mão de obra para eliminar os canudenses, depois foram vítimas desse mesmo Estado, porque o Estado impôs a eles uma série de medidas com as quais eles não tinham nenhum reconhecimento, e aí, quando eles foram protestar, foram eliminados também. Então, foram perseguidos, pessoas foram mortas, muita gente foi encarcerada, muita gente foi exilada no Acre. E aí, percebam que, dependendo de onde vem, dependendo se a manifestação... dependendo como é feita a manifestação, há uma tentativa de criminalização daquela manifestação. Por exemplo, quando há protestos em meios, em favelas, em comunidades, que as pessoas colocam fogo no pneu e por aí vai. Então, há toda uma política, e é preciso repensar essas políticas. Não estou dizendo se vocês concordam ou não, enfim. A questão para quem o Estado está apontando, em termos de benefício, em termos de perseguição, em termos de oferta de serviços, e por aí vai. Então, é preciso pensar o papel do Estado na atuação disso. E aí, quando a gente tem uma situação de pandemia atualmente, se você pega agora, grande parte das pessoas que estão morrendo, você já tem aí uma predominância de pessoas mais pobres, morrendo em relação ao restante da população. Em termos absolutos, tem a ver com a questão também da quantidade, mas também tem a ver, em termos relativos, tem a ver também com as condições sanitárias da população. Grande parte da população brasileira não tem saneamento básico, não tem acesso à água encanada até hoje, a água potável, não tem sistema de esgoto, de recolhimento de lixo. Então, essa falta de estrutura submete milhões de pessoas no Brasil a situações problemáticas que, se numa situação de pandemia, é claro que essas pessoas vão morrer muito mais. As pessoas não têm acesso aos serviços básicos necessários à sua sobrevivência. Então, a gente está vendo o que está acontecendo agora, pessoal, é muito parecido com o que aconteceu em 1904 na revolta da vacina. Muito parecido. Só que não está tendo um protesto das camadas mais pobres. A população, na verdade, mais pobre está morrendo. Se você ou está morrendo pela pandemia, ou está morrendo, por exemplo, nas favelas do Rio de Janeiro, por violência do Estado. Então, é preciso pensar, e aí na terceira série a gente já pode dizer essas coisas, que Estado é esse que promete igualdade jurídica, promete dignidade humana para todo mundo, e no final das contas acaba atuando de forma bastante coercitiva em relação a determinadas classes, em benefício de outras classes. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Duda, muito obrigado pela sua apresentação espetacular. Gabriel também, eu acabei não falando, elogiando o Gabriel pela apresentação. Excelente, Gabriel. Vocês estão, enfim, apresentando de forma muito organizada, muito bacana. Já são ali já faltam só 4 minutos, então a gente não vai avançar nas apresentações, porque senão a pessoa vai começar e não vai terminar. Então amanhã o que vai acontecer? Amanhã a gente vai ter as apresentações, a gente continua, né? A gente vai ter a apresentação do Gabriel Willerman, da Beatriz, se ela melhorar, claro, e aí a gente entra pelo Rodrigo. E aí, muito possivelmente, a gente vai tentar fazer então 3 apresentações amanhã, e aí a gente fica com mais um grupo, aí a gente termina na semana que vem. E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Na postagem para segunda-feira, vocês viram lá que eu coloquei uma espécie de aulão sobre a Primeira República, e aí eu vou avançar naquele assunto, tá? Eu vou avançar nos assuntos lá dos presidentes, enfim, porque eu estava gravando vídeo na sexta-feira, enfim, eu tive questões aqui, mas não consegui, mas vão aparecer lá. Aí é o seguinte,
Quando eu postar na sexta-feira para vocês consumirem na segunda, vai ter também atividades lá para fazer, tá? E aí, se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma questão mais específica, em relação a algum exercício específico, vocês me avisem. Inclusive, porque eu deixei uma lista lá e, se eu não tiver enganado também, eu deixei com gabarito, tá? Deixei para vocês. E aí, se tiver qualquer dúvida, vocês me avisem. Depois dessas apresentações todas, nós faremos uma avaliação de verificação da aprendizagem. Essa atividade, ela não vai ser pontuada na pontuação como a gente faz presencialmente, mas eu vou pontuar em termos de porcentagem, para justamente verificar o que vocês retiveram, o que vocês não retiveram, tá? O que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam. Então, ela é mais importante para mim, no final das contas, do que efetivamente para vocês. Mas eu vou marcar a data com antecedência, vou falar do assunto específico que vai cair na avaliação, e ela muito provavelmente vai ser feita durante a nossa live. Eu vou deixar um link para vocês acessarem a avaliação, e eu vou ficar aqui disponível no Teams para qualquer dúvida. Aí vocês podem tirar dúvida enquanto vocês estão fazendo lá, porque vai ter um tempo limitado de acesso à atividade. E é muito importante que vocês façam. Então, eu vou combinar com muita antecedência e eu quero o compromisso de todo mundo para acessar lá. Tá bom? Alguma questão? Alguma pergunta? Oi, Edmar, é só que a Bia pediu para avisar que ela teve que sair da live, que ela estava passando muito mal e ela foi tomar um banho para ver se melhorava. Mas ela falou que pediu 1000 desculpas por não ter conseguido apresentar hoje e que ela vai tentar apresentar amanhã sem falta. Não tem problema não, esquenta não. Tomara que não seja nada, pelo amor de Deus. Tomara que seja só uma gripezinha, alguma coisa do tipo assim, porque, né, Deus me livre. Porque a situação aqui em Minas Gerais está começando a ficar feia, infelizmente. Mais alguma questão, pessoal? Bem, então, se não tiver nada, então a gente se encontra amanhã. Fiquem bem, fiquem saudáveis e contem comigo para qualquer coisa, tá bom? Um abraço para vocês, boa quarta. Valeu, Edmar. Abraço, Tchau, Edmar. Obrigado. Edmar. Obrigada. Tchau, gente. Saudades. Saudades.